Continuando então, pessoal, ó, a gente pode usar então, pessoal, primeiramente, é muito comum você ver uma limitadora, tá, sendo utilizada como válvula de alívio, né, na parte de entrada aqui, né, tem o reservatório, que já tem, né, a válvula de alívio, mas também, né, desculpa, esse aqui, ó, esse aqui que tem a bomba, o motor, tem uma saída aqui para entrada externa, né, do filtro, para o tanque, para o reservatório, e aqui nós temos a válvula de alívio. Essa válvula de alívio que a gente está falando. Ó. Qual a função dela no circuito, né, pessoal? Essa válvula de alívio, ela vai fazer com que o fluido, né, quando chegar a uma pressão pré-estabelecida, ele retorna, né, para o reservatório. Ele tem essa função. A bomba, por exemplo, está mandando óleo aqui para a parte superior, né, onde nós vamos ter aqui as válvulas direcionais, né? Vamos colocar aqui uma fotografia, por exemplo. Nós temos aqui a válvula direcional, o mais simples possível. A gente vai estar mandando aqui a pressão aqui e o retorno aqui para o tanque, certo? E como a gente não tem nada aqui, vamos fechar essa saída só para vocês terem uma ideia, né? Fechar a conexão. Nesse caso aqui, eu interligo, né? Vai estar interligado ali, a válvula de alívio seria interligada na válvula de pressão, na linha de pressão, que quando chegasse um valor pré-estabelecido, essa válvula aqui ela vai abrir e jogar aqui no caso. Ela é normal fechada, então ela vai regular a pressão pré-estabelecida ali, que está 60, vamos colocar em bar aqui, ó, 60 bar. E a gente tem esse valor aqui especificado de 60. O ohms vai me indicar 60 ali quando o valor estiver acionado aqui, ó. Então, ó, 60. Nesse caso aqui, ela já abriu. Então eu tenho uma pressão aqui na parte inferior dessa válvula de 60 bar. Na parte superior não tinha nada ainda, né? Mas no momento que eu atuar aqui, né, e fazer com que o circuito avance um cilindro, por exemplo, aí essa válvula vai, normalmente, ela vai fechar novamente, impedindo que o fluido hidráulico desça para o reservatório, e sim vai avance lá para o cilindro. Tá? Então essa aqui é a válvula principal aqui do circuito hidráulico. Sem ela, essa mangueira aqui não resistiria, né, à pressão, tá bom? Então aqui nós temos a limitadora, algumas limitadoras, né? Essa aqui também é uma limitadora, tá, galera? Então nós temos aqui uma limitadora e temos aqui as redutoras. As redutoras, elas vão fazer o quê? Em um circuito ela vai ser utilizado para fazer com que eu tenha uma pressão já pré-estabelecida, né? Então se eu movimentar isso aqui para o lado, né, pessoal? Vamos fazer aqui então a de pressão. Vamos fazer aqui então, aqui embaixo tem a limitadora e daí a gente tem aqui as válvulas de pressão. Um atuador poderia ser utilizado aqui para fazer esse circuito. Vamos colocar um atuador simples aqui, ligá-lo à nossa válvula direcional, instalar aqui, né, um dispositivo manual aqui, ó, uma alavanca, né, e vamos colocar aqui, pessoal, um retorno por mola, spring return, tá? Aí é o seguinte, essa válvula de alívio, essa é a função que a gente está falando que ela vai fazer. Então a gente tem aqui, ó, no momento que eu aciono, eu tenho uma pressão de 60. No momento que eu atuar aqui, a minha pressão vai reduzir até chegar a 60 novamente, quando meu cilindro chegar no final do ciclo lá, né? Vai chegar aqui no final, né? Da haste vai chegar no final e vai retornar com a força da mola. E nisso, essa válvula aqui vai limitar essa pressão. Na verdade, ó. Pessoal, uma coisa interessante também, né? Essa válvula aqui, ela é uma 2 vias, né? Ela tem 4 vias e 2 posições. A gente pode usar aqui uma 3 vias, né? Uma 4 vias. Pode ser uma 3 vias. Essa aqui é tipo Tandy, né? Tipo, centro fechado. E a gente pode utilizar aí vários
modelos. Ver se a gente consegue pegar essa aqui, ó, para dar certinho o que a gente está fazendo, tá? A diferença aqui é que ela vai ter parada intermediária, tá, galera? Então, se ela tem parada intermediária, ela para no centro, né? Na verdade. Então, se eu tenho, ó, se eu tiver assim, eu estou representando uma válvula que ela tem uma alavanca, e ela vai atuar, o cilindro vai recuar. É, tá certo, ó. Deixa eu voltar aqui para essa válvula aqui mesmo. Beleza. Essa válvula aqui então, para que quando eu acione desse lado aqui ela avance, tá? Digamos que aqui eu tenho um detente, né? Aqui não tem como colocar um detente nessa condição aqui. Eu não tem como colocar um detente na parte de... Então esse detente ele evita, né? Que a válvula, digamos, fosse uma trava, assim, né? Mas é dos dois lados, mas uma trava meio estranha. Então quando a gente aciona aqui, ó, se eu parar no meio, ó, se eu jogar aqui para no meio, o meu cilindro está no meio, ele não está totalmente recuado, nem está totalmente avançado. Vocês percebam que essa válvula aqui, ela, que é uma válvula 3 vias, né? Que ela tem 4 vias, a 1, 2, 3, 4, né? P, A, B, T, 4 vias e 3 posição. Então é uma 3 vias, com acionamento para alavanca e com trava. Né? Então ela faz assim e ela possibilita para a gente, no caso do centro, né? Uma válvula de centro fechado, ele possibilita uma parada intermediária. Na verdade, todas as válvulas que tem centro, ó, centro, outros tipos de centro aqui, ó, centro TAND, tá? Deixa eu deixar aqui. Centro TAND. Mas depois a gente fala mais sobre esse tipo de centro, tem vários tipos de centro, tá? Vários tipos de centro. E daí é o seguinte, a gente está falando sobre as válvulas de pressão. Então, olha só. Nesse caso, a minha válvula de pressão, eu posso até colocar aqui um limitador, ó, né, para retorno para o tanque, e a gente pode representar aqui também o retorno para o tanque como uma indicação de tanque, né, que ela vai ficar assim, ó, e o retorno para o tanque aqui, ela está fazendo também o papel de limitadora, né, uma válvula de alívio, só para vocês olharem aqui. Então, vou colocar um valor aqui menor, está com 50 bar, vamos colocar 30 bar. Quando chegar com 30 bar, ela vai abrir antes dessa, então ela vai fazer isso, ó. Então, a hora que eu estiver atuando, ó, ela já vai abrir. A outra aqui não abriu ainda, né? Porque essa aqui já abriu e retornou para o tanque. Aqui é a quantidade de fluido hidráulico aqui que não está sendo utilizado. Então, a pressão aumenta nesse ponto até chegar no valor de 30 e ele volta e retorna para o tanque. Beleza? Então, nesse caso, a minha pressão aqui no sistema vai ser 30 bar, porque quem limita a pressão é essa válvula aqui. Por isso a gente chama de válvula limitadora, né? Então, a gente chama de limitadora. A hora que eu atuo ela abre e volta, tá? Coloca no centro. Se eu parar ela no meio, o meu cilindro fica no meio. E a pressão vai ser estabelecida aqui, ó, pela essa válvula de limitadora, né? Que a gente chama de limitadora, que ela é normalmente, olha a diferença, pessoal. Ela é normalmente aberta, tá certo? E ela, pessoal, uma coisa importante, ela tem um controle aqui de pilotagem interna na entrada. Tá vendo? Na entrada. Então, aqui nós temos a válvula redutoras, que elas são normalmente abertas. Tá vendo? Ela tem o controle de pressão pilotado internamente, né? Que ela é na saída, tá? Então, essas aqui são as redutoras. Então, nesse caso, vocês viram, limitei um valor de pressão. Ela chegou no valor de pressão. E quando chegou nesse valor de pressão, ela abriu passagem para o tanque. Agora, se eu quiser, por exemplo, limitar a pressão aqui, para que esse cilindro faça uma força menor, eu coloco uma redutora. Né? Então eu posso colocar essa redutora aqui, é bem comum utilizar ela, porque ela é uma redutora que ela vai limitar para mim na saída do cilindro. Vou fazer aqui uma rotação, 90. Então se eu quero, né, que ela limite a minha pressão
porque eu quero que ela limite a pressão na saída, né? Para que esse cilindro aqui... não, vou fazer diferente, tá, galera? Vou fazer diferente que vai ficar melhor. Eu vou colocar aqui na entrada do cilindro, tá? Na entrada. Então a entrada, deixa eu voltar ali no alinhamento 90 graus. Entenderam aí, tá? Vamos colocar ela aqui, ó. Alinhamento, rotação 90 graus, tá? Esse aqui, então, o que ela faz? Ela vai limitar a pressão estabelecida, né? Eu vou colocar aqui um valor de 10. Então tá bom, vou deixar 10 bar, tá? Então, digamos, eu tenho um valor de 10 bar aqui. Esse aqui eu tenho que colocar também, não posso esquecer que essa válvula aqui ela tem uma retorno para o tanque, né? Tipo, quando ela chega a um valor de pressão estabelecida, ela vai fazer com que eu tenha o excesso de pressão aqui, de quantidade de óleo que vai fluir e vai voltar para o tanque, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, que esse cilindro, ele é... Deixa eu jogar aqui de volta. Esse aqui, vou jogar para cá. Fica assim, ó. Se eu quiser, então, que eu tenha uma força menor para aplicar aqui, aí eu uso essa válvula redutora, tá? Então, isso aqui vai ser minha redutora. Essa redutora, para você ver, ela é normalmente fechada, né? Tá vendo? Não, desculpa aí, galera. Ela é normalmente aberta. Aqui é fechada é essa. Essa aqui ela é aberta, ela passa. Tem passagem. Ela pode também controlar nesse sentido. Mas no caso, eu quero que quando o fluido hidráulico sai aqui, ele só feche, né? Ele feche quando chegar um valor de 30. Quer dizer, 30 bar. Quando passar de 30 bar, ele vai abrir. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, ó, coloquei, né? Então, a pressão que está entrando aqui, ó, é 30, tá? 30 bar. No máximo, como aumentou a pressão, ele acabou fechando, né? Retornando. Ó, então, ele retorna pro tanque. Então, ele faz assim. Quando ele chega no valor de 30, ele... Ó, eu vou tirar essa aqui, tá? Essa aqui aparentemente era para ser uma redutora, mas vou colocar aqui essa redutora. Tem duas vias. É mais comum usar a redutora com 3 vias, tá? Mas isso aqui é devido aos problemas de aumento de pressão que eu tenho nesse ponto aqui. Ó. Às vezes, para evitar isso, eu usado uma válvula de alívio nesse ponto aqui. Uma válvula de alívio como essa, C, Ctrl V, para evitar, né, que... Por aqui, ó. Como eu não tenho, né, aquela... Vai aumentar a pressão aqui. Eu tenho essa válvula de alívio que vai fazer com que essa pressão aqui... Agora sim, se eu coloquei 10 bar aqui, ó, a minha pressão vai ser 10 bar. Quando ela passar de 10 bar, o que ela vai fazer? Ela vai abrir, ó. Aí eu não tenho mais 10 bar. Eu tenho a pressão de 10 bar no cilindro, sempre. De 10 bar no cilindro. Essa pressão que está estabelecida aqui nesse bar, ela é o que, na verdade, né? Se você for lembrar daquelas equaçõezinhas lá, né? Que a força é a pressão vezes a área. Deixa eu colocar aqui, ó. Inserir miscellaneous texto. Então tem aqui, ó. A pressão é força sobre a área. Então a força é igual a pressão vezes a área. Tá vendo? Então eu tenho essa equaçãozinha aqui, ó. Então, a área do cilindro, a área que a gente está falando é a área do cilindro aqui embaixo, a área de seção transversal. Eu tenho a pressão. Se eu reduzir a pressão nesse ponto, né, galera? Né, se você for olhar aqui, ó, colocar um manômetro para controlar a pressão, para indicar a pressão, né? O manômetro controla, indica. Se eu colocar um manômetro para indicar a pressão nesse ponto, você vai ver que a minha pressão não vai passar de 30 bar. Então é fácil saber, né? Que eu teria, na verdade,
A força desse atuador seria a pressão que eu tenho de 30 vezes a área da seção transversal dele. Na verdade, a gente tem aqui os parâmetros do cilindro. Pistão. Então a força aqui, ó, depende da pressão e a área. A minha pressão ela vai ser sempre $10 aqui. Nunca vai passar de 10. Isso quer dizer que a minha força do cilindro fica sempre um valor aqui, ó, que é 30 vezes a área da seção transversal que eu tenho no cilindro. Beleza, galera? Então é isso. Primeiro esses vídeos aí que a gente está falando sobre a aula de pressão. Então essa aqui é uma redutora, chama redutora, e pode também uma reguladora. E essa aqui é uma limitadora, tá? Então essa aqui é uma limitadora. As limitadoras a gente pode usar de várias formas, que eu vou mostrar para vocês aqui no próximo vídeo. Beleza, galera? Então tá bom, beleza? Deixa o like aí, se inscreva no canal.